Olá, começa agora mais uma edição do programa Coopera Mais. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro das histórias e das novidades desse setor que move o agronegócio brasileiro. No programa de hoje nós vamos fazer um balanço completo aí do ano de 2025 para o cooperativismo da agricultura familiar aqui no Brasil. Vamos conversar sobre os avanços, os desafios, as políticas públicas e o que mudou na vida das cooperativas ao longo do ano. E é claro, também vamos olhar para 2026, o ano que está começando, quais são as oportunidades, as prioridades e as expectativas para o setor que mais cresce dentro da economia solidária brasileira. Para isso, eu recebo a presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Fátima Torres. A presidente já vai estar com a gente aqui, aparecendo no nosso telão, para a gente começar esse nosso bate-papo. Presidente, seja bem-vinda primeiramente com a gente, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer participar do programa. Presidente, a gente aqui ao longo do programa, claro, vai destrinchar um pouquinho algumas questões relacionadas ao cooperativismo da agricultura familiar. Mas antes, para começar, só para a gente dar uma esquentada, eu gostaria que você fizesse para a gente um breve balanço de 2025 para a Unicafes Brasil. Na sua avaliação, quais foram aí, ao longo do ano de 2025, os fatos ou marcos que você destacaria aí, inclusive dentro da sua gestão até agora, né? Então, esse ano de 2025 foi um ano muito importante, onde a gente estava comemorando 20 anos de existência, né, de uma rede de cooperativas da agricultura familiar a nível nacional. Durante esse ano, a gente realizou várias atividades, vários eventos. Entre eles, eu destaco a nossa participação na COP30, tanto nos painéis, como também expondo os nossos produtos, a execução de vários projetos a nível nacional, nos estados, atuando diretamente com nossas cooperativas, e também a participação nossa através de um convênio com a Apex em várias missões internacionais. Então, a gente conseguiu participar de feiras internacionais, levando os produtos da agricultura familiar com estande do Brasil, levando o nome e os produtos da agricultura familiar para o mundo. Eu acho que eu destaco, né, essas atividades como muito importante, e o desafio da gente cada dia mais avançar na comercialização direta através de nossas cooperativas, fazendo com que os produtos da agricultura familiar cheguem direto ao consumidor final, sem passar por atravessador, direto do agricultor para o consumidor através das nossas cooperativas. Agora, presidente, eu quero aproveitar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa janela aberta, para apresentar um pouquinho da Unicafes para quem está nos assistindo e ainda não tem oportunidade de conhecer exatamente o trabalho realizado pela Unicafes Brasil. Você disse aí, né, que a Unicafes completou 20 anos, né, em 2025. São 2 décadas de muito trabalho. Queria que você explicasse para a gente qual é o cerne do trabalho da Unicafes e como você avalia a trajetória da entidade até aqui, especialmente olhando para esse contexto da agricultura familiar, da economia solidária no país. Então, o nosso principal trabalho é representar as cooperativas, representar e também buscar e desenvolver políticas públicas e projetos para atuar diretamente na nossa base. Então, a gente tem uma secretaria de formação, onde a gente tem um trabalho direto com a formação dos diretores, dos gestores, né? Formar gestores para nossas cooperativas. Temos uma secretaria de Mulheres e Juventude, onde a Unicaf tem uma preocupação e um trabalho direto com a formação de mulheres para assumir a gestão e dos jovens também, porque é um desafio na sucessão rural e não seria diferente no cooperativismo. Então, a gente, através da secretaria, desenvolve projetos, parcerias, né? A gente tem vários parceiros que
que apoiam as atividades da Unicafes para envolver a juventude na agricultura familiar, desde a produção, a comercialização, a gestão das cooperativas. Temos a Secretaria de Comercialização, onde desenvolve as ações de comercialização. E agora, recentemente, a gente criou um GT do Clima, onde nesse GT do Clima a gente discute a questão das resiliências climáticas, e foi através desse GT que a gente começou a levantar informações das nossas cooperativas para a gente desenvolver projetos para atuar nessa área da sustentabilidade. Por isso que nós estamos agora desenvolvendo um projeto que estamos em 20 estados atuando com 1.600 famílias para a certificação orgânica participativa, com o intuito de agregar mais valor à produção da agricultura familiar através da certificação. Essa produção agroecológica agora certificada, né? Para além disso, a gente também tem um trabalho muito forte com o incentivo à comercialização, desde a feira local, aos circuitos regionais, às feiras nacionais, aos espaços próprios das cooperativas e também agora a internacionalização, tanto da Unicafes como dos produtos da agricultura familiar. Então, é um trabalho que a gente faz com muito amor e com muita resiliência, porque a gente sabe a importância que é dar visibilidade à agricultura familiar, dar visibilidade à produção da agricultura familiar para a sociedade, porque é a agricultura familiar no Brasil que produz alimento para alimentar a população. A nossa produção não é exclusiva para exportação, é exclusiva para o consumo. A gente exporta o excedente, a geleia, as castanhas, o açaí, mas a nossa base de produção é para a alimentação da sociedade. Presidente, ali no começo da sua resposta, da sua participação, você trouxe como um dos destaques desse ano que passou, né, de 2025, a participação da Unicafes na COP30. Queria que você detalhasse um pouquinho de que maneira a Unicafes se fez presente na COP30. Eu vi que vocês, por exemplo, entregaram um manifesto do cooperativismo da agricultura familiar lá na presidência da COP30. Enfim, queria que você trouxesse para a gente aí qual o saldo que você tira, que a Unicafes tira dessa participação na COP30, que foi tão especial para o Brasil, né, no ano de 2025? A gente preparou um projeto, a Unicafes rumo à COP, preparamos o nosso manifesto, escrevemos um painel e conseguimos aprovar esse painel. Ficamos muito felizes de apresentar um painel sobre o trabalho da Unicafes na Blue Zone e também participamos com exposição de produto no espaço em parceria com o MDA, a Secretaria-Geral, a Senais, a Secretaria de Economia Solidária. Então, vários ministérios, junto com a Secretaria-Geral, disponibilizou um espaço para as 4 centrais da agricultura familiar e a gente ficou durante a COP expondo e vendendo os produtos lá na Zona Verde. Então, a gente estava nos 2 espaços, né, na Blue e na Green, tanto participando de painéis, participamos de vários debates e também realizamos um evento em parceria com o TRIAS, que é uma organização belga, né, o Banco BID, e vários parceiros internacionais, e esse evento foi muito com o intuito de mostrar o nosso trabalho, como que a gente produz com sustentabilidade, sem desmatar, sem queimar, né, com a produção agroecológica, né, e o trabalho de resiliência e de sustentabilidade junto à nossa produção, às nossas agroindústrias e também nos processos de comercialização, né? Quando a gente faz essa comercialização coletiva, a gente diminui também muitos efeitos, né? Assim, por exemplo, não precisa imagina, a gente tem mais de 1.000 cooperativas, não precisa ter mais de 1.000 rotas, a gente integra as rotas nos estados, a gente vende produto de um estado do outro, então a gente consegue fazer as rotas solidárias e com isso a gente está também fazendo uma contribuição aí com o meio ambiente. Então, a nossa participação na COP, a gente acredita que foi muito positiva, muito importante, e também a COP no Brasil foi diferente, né? Porque tinha gente, tinha povo, teve muitas, digamos assim, expressões
culturais, né? E eu acho que a agricultura familiar foi muito bem representada. E uma central filiada nossa, chamada Central do Cerrado, serviu alimento de qualidade lá na Blue Zone a R$ 40, né? Então, ato feito numa COP, com carne, com salada, com arroz, com uma refeição a R$ 40 de qualidade, todas com produto da agricultura familiar. Então, a Central do Cerrado comprou mais de 100 toneladas de produto das cooperativas, dos agricultores na região norte, das redes. E aí, assim, foi muito positivo e foi muito bom ver realmente a COP mostrou que a agricultura familiar no Brasil é quem alimenta. Não é à toa que alimentou, né, as pessoas que estavam na COP, né? No principal restaurante lá do estado. É muito bacana, de fato, a gente teve relatos muito bacanas, de fato, dessa iniciativa que ajudou bastante, muita gente que foi até a COP. Agora, presidente, tem uma outra questão aí que em 2025 foi muito bacana, que foi a parceria entre a Unicafes e a Apex Brasil para capacitar as cooperativas a exportar pela primeira vez, e isso soa como um passo estratégico, né, rumo à internacionalização. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente de que maneira a Unicafes e a Apex Brasil se juntaram e quais são as expectativas também para 2026 dentro dessa parceria, dentro desse projeto aí. Uhum. Então, a gente buscou a Apex para fazer um acordo de cooperação, né? A gente fez todo o trâmite burocrático, conseguimos assinar o convênio agora no final do ano e estamos com a equipe contratada. Realizamos o primeiro encontro de cooperativas agora em dezembro, na Bahia. Foi um encontro com mais de 350 cooperativas nossas. E a partir daí, startar esse trabalho, a Apex vai fazer uma seleção de mais de 300 cooperativas. Nós vamos selecionar 75 para essa primeira fase, e os gestores dessas cooperativas vão passar por um processo de formação. No mesmo instante que eles vão estar sendo formados, eles vão estar tendo a oportunidade de participar de missões, de intercâmbio, de feiras, né, para que o objetivo final seja internacionalizar essas cooperativas, os produtos e trabalhar a exportação. A gente tem em cada região já cooperativas que sinalizam com produtos como mel, castanha, as amêndoas no geral, seja do Pará, do Brasil, né, o açaí. Então, a gente tem várias cooperativas já com produtos prontos, as geleias, então, que a gente considera que essas cooperativas vão ser, né, já estão no processo de seleção para agora, início de 2026, iniciar esse processo de capacitação. Eu acho que vai ser muito, muito, muito bom para a agricultura familiar, para a Unicafes e também para o sistema de cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária aqui no Brasil. Muito bem, presidente Fátima, eu vou pedir para você aguardar só um segundinho, porque a gente vai chamar o nosso rápido intervalo e a gente volta para continuar esse nosso bate-papo, esse balanço aí do trabalho da Unicafes. Voltamos já com você, tá bom? A você que está em casa, só lembrando aqui para seguir as nossas redes sociais, você encontra a gente lá no @agromaistv e ficou muito bem informado ao longo de todo o dia, muito fácil encontrar a gente nas redes sociais, @agromaistv. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Coopera Mais, a gente falando hoje aqui, tendo um bate-papo com a presidente Fátima Torres, da Unicafes Brasil. Presidente, a gente conversou um pouquinho aí sobre alguns destaques, né, de 2025 no trabalho realizado pela Unicafes. E agora eu quero saber de você um pouquinho sobre como você avalia a agenda institucional com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que esse ano a gente viu ali envolver alguns programas, como o Coopera Mais Brasil, o Programa Mais Gestão, Crédito para Cooperativas via Pronaf, enfim. Como você avalia esse canal de interlocução com o governo e, enfim, o que foi alcançado também até agora, de que maneira você avalia esse trabalho de vocês? Então, acho que a nossa parceria com o MDA
seja através da Secretaria da Agricultura Familiar, seja através da SEAB, né? É uma parceria muito proveitosa. A gente vai lá, busca. Primeiro, a gente faz a incidência, né? Por exemplo, o Coopera Mais, a gente, desde o início que a gente está na construção, sugerindo, opinando, viu nascer o programa, agora a gente viu, participou do segundo encontro do Coopera Mais, né? E teve a alegria de acompanhar o primeiro edital, onde a gente foi selecionado, é uma das centrais que conseguiu aprovar um projeto no Coopera Mais, e nós vamos estar em execução agora, em 2026, o nosso projeto. É um projeto de apoio à comercialização, a gente vai atuar em 23 estados, cada estado com profissional para atender as cooperativas e fazer esse trabalho de capacitação, orientação técnica para acessar os mercados, né? Com o MDA também, a gente realizou um evento pré-COP em parceria com a ONU e a Secretaria da Agricultura Familiar. Concorremos também o edital do Da Terra Mesa, esse projeto que eu falo, que nós estamos trabalhando, um processo de certificação participativa, é um edital que a gente concorreu do MDA, através da Secretaria da Agricultura Familiar, e a gente teve êxito e está em execução. Então, assim, acho que o MDA é um parceiro importante do cooperativismo da agricultura familiar, é um parceiro importante da Unicafes. Mesmo assim, a gente busca, luta pelos projetos e tem uma equipe técnica que elabora e concorre amplamente, né, os editais que o MDA lança, né? Um outro também, desde o início, que as nossas cooperativas vêm atuando muito fortemente, é os quintais produtivos das mulheres. A gente atuou com mais de 1.800, 2.000 quintais, e a gente está executando através das nossas filiadas, e esse projeto é muito importante porque está dando uma dinâmica à produção das mulheres, né? Porque elas receberam assistência técnica, elas receberam um incentivo a melhorar a produção agroecológica a partir do seu quintal. Então, assim, eu trago esses 3 projetos muito importantes, né, dentro das 2 secretarias, tanto a Subsecretaria de Mulheres, como a SEAB, como a Secretaria da Agricultura Familiar, que a gente tem parceria com todo o Ministério, e é algo fundamental para a gente avançar na produção de alimentos saudáveis, assim, ter um ministério que atenda a agricultura familiar, ter um ministério que atenda as cooperativas da agricultura familiar, é fundamental para a gente avançar cada vez mais na produção de alimentos saudáveis no Brasil. Você falou aí sobre, né, essa produção das mulheres, a participação das mulheres. Eu vou aproveitar então esse gancho para te perguntar de que maneira você avalia a participação de jovens e de mulheres no cooperativismo, se essa participação tem ganhado força e se essa força de fato tem potencial de fato para de repente transformar para transformar de fato o cooperativismo no futuro, né? Porque de fato a gente precisa dessa força de trabalho jovem e também dessa força da mulher no campo. E aí você tem percebido que tem ganhado força, que as mulheres têm ganhado protagonismo, que os jovens têm aceitado continuar o trabalho, ficar no campo, permanecer no campo. Enfim, como você avalia a participação dos jovens e das mulheres no cooperativismo aí daqui e do futuro? A gente tem trabalhado para melhorar a participação dos jovens e das mulheres. Há 5 anos, a gente aprovou, num congresso nosso, né, uma resolução de paridade, e nós estamos implantando essa resolução, porque não adianta a gente que não é mais jovem, né, já está dos 50 a mais, querer falar e representar os jovens, assim como os homens representar as mulheres. Então, essa resolução, o que que ela é importante? Hoje, nós estamos mudando os estatutos das nossas cooperativas, orientando, por exemplo, a Unicafes Brasil e as estaduais já estão todos mudados, que
Quando tem eleição, tem que ter paridade na gestão de mulheres e, no mínimo, 30% de juventude. Por quê? Porque o jovem precisa estar no espaço de decisão para que ele desenvolva política, projetos para trazer outros jovens, né? E do mesmo jeito as mulheres. Então, no nosso entendimento, o principal trabalho nosso é formação, capacitação e oportunidade nos espaços de decisão. Não adianta a gente dizer, olha, vamos trazer o jovem para a cooperativa, se ele não está lá no espaço onde ele fale e decida, né? Participe das decisões. Então, o nosso trabalho de hoje já tem gerado bons frutos, a gente consegue já ver em cada cooperativa que a gente visita no estado, ter jovens já na direção, porque muitas vezes essas mulheres estavam lá só na agroindústria, né? Estava na secretaria ou no trabalho mais, digamos assim, ali nas agroindústrias mesmo, né? No trabalho mais braçal. E com essa resolução, as mulheres estão tesoureira, presidente, participando de programas de formação. E aí a gente acredita que esse é um espaço de crescimento e também de trazer outras mulheres, né? Porque a partir de um coletivo nacional que a gente tem, que tem formação todo mês, a gente tem encontro com 50, 150, 100 mulheres, e a gente discute um tema, a nossa secretária Sandra organiza esse trabalho de formação com muito carinho, e esse encontro ele serve para encorajar outras mulheres, né? Começa desde falar, de falar da sua experiência, de como se posicionar, que a gente não deve ter vergonha de denunciar quando acontece algo que não está legal com as mulheres. Então, assim, a gente discute desde a violência até a formação profissional das mulheres no cooperativismo. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho que já tem fruto, mas que a gente precisa cada vez mais avançar para que aqueles jovens que estão na universidade, que estão no mestrado, ele volte para a sua comunidade para desenvolver um projeto produtivo. Aí, para isso, a gente tem outras lutas. Por exemplo, não dá para a gente defender mais só a enxada, né, na agricultura familiar. Por isso que a gente está envolvido, buscando mecanização adequada, sobretudo no norte e nordeste semiárido, porque imagine que menos de 2% da agricultura familiar do Nordeste tem algum tipo de mecanização. Olha que nós estamos falando ainda do trator. Imagine aí você ter uma agricultura de precisão, irrigada, automática, né? Então, assim, trazer a juventude também falar em adoção de tecnologia, de ter internet no campo, de ter cultura no campo. Então, assim, é um tema bem mais amplo que vai para além do cooperativismo, mas que a gente está envolvido, que a gente acredita que quando a gente oportuniza o jovem a participar de um programa de intercâmbio, ele conseguir viajar, ver como funciona o cooperativismo em outro estado, em outro país, também é uma forma da gente conquistar esse jovem para desenvolver um projeto com sua família, lá na sua base, onde nossas cooperativas singulares se encontram. Presidente, você falou aí, né, sobre esse desafio, né, que é a digitalização, para ela chegar de fato ao homem do campo, ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar. Ainda falando em desafio, eu quero aproveitar esse gancho sobre desafio para te perguntar sobre a questão do acesso ao crédito. Essa questão foi desafiadora em 2025 também para os agricultores familiares, para as cooperativas da agricultura familiar. O acesso ao crédito foi um desafio de 2025 que fica para 2026, inclusive? É um desafio, a gente tem avançado bastante no Pronaf para as famílias, né? Então, seja para assentado, a gente conquistou o Pronaf A para os nossos agricultores e agricultoras de assentamento, o Pronaf B, que foi para 50 mil, foi um grande avanço, né? Mas a gente ainda tem um grande desafio para 2026, que é crédito às cooperativas. Então, a gente, para além da incidência junto aos bancos, com apoio do MDA,
teve aprovação no Plano Safra do ano passado de um fundo garantidor para as cooperativas. Mesmo assim, a gente ainda tem uma estratégia de organizar nossas finanças solidárias, o fortalecimento dos bancos comunitários, dos fundos rotativos, das cooperativas de crédito, porque crédito para a cooperativa ainda não é algo que a gente conquistou na plenitude. A gente tem algumas experiências já que conseguiram acessar o Pronaf, mas ainda é desafiador. E aí, para isso, a gente tem o COGEFU, que é um fundo rotativo que a gente vem trabalhando. A partir desse fundo, porque assim, a gente precisa ter um fundo garantidor para a gente chegar no banco e dizer, olha, para a gente acessar aqui 2 milhões do Pronaf, a gente tem aqui um fundo que vai dar a garantia. Porque, no fundo, o que falta é isso. Né? O Pronaf para as cooperativas precisa de uma garantia. E as cooperativas não têm a garantia real. Muitas vezes tem uma agroindústria que foi construída no terreno da prefeitura ou da comunidade, e muitas vezes a cooperativa não tem esse patrimônio para botar lá penhorar como garantia real. Então, é um grande desafio para o próximo ano, que nós vamos continuar na luta, buscando crédito para as nossas cooperativas, porque é fundamental, quando o agricultor deixar a produção na cooperativa, a cooperativa já tem um capital para pagar na hora, porque a gente tem a certeza, né, e sabemos das dificuldades das famílias, que ele não pode deixar lá a produção e receber com 30 dias. Se a gente vender para o supermercado, imagina aí, a gente pegar hortaliça e fruta dos nossos agricultores e vender para uma rede de supermercado, a gente vai levar 45 dias para receber. E a família não pode esperar. Ela precisa desse dinheiro é o salário deles, é a renda deles. Então, se vender para as compras públicas também, para o Exército, para a Marinha, para as universidades, tem esse período de 30 a 45 dias. Então, crédito para as cooperativas é fundamental para que a gente consiga cada vez mais que o agricultor venda toda a sua produção pelas cooperativas. Senão, mesmo mais barato, ele às vezes continua vendendo um pouco para o atravessador porque tem um dinheiro ali na hora. Uhum. Bom, presidente Fátima, se a gente tivesse tempo, a gente poderia conversar ainda bastante. Tem muitos assuntos aqui que a gente poderia abordar, mas o nosso tempo é curto, chegou ao fim aqui o nosso tempo. Então, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? O ano de 2026 está começando, desejo a você que ele comece com muito sucesso, muito trabalho. Você sabe muito bem que o nosso canal está aberto para esse diálogo, então seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, para a gente trazer as novidades para a audiência, conversar um pouquinho sobre esse segmento tão importante que é o cooperativismo, principalmente esse ligado à agricultura familiar. Muito obrigado mais uma vez, viu, presidente? Obrigada, foi um prazer. E sempre que for convidada, nós vamos participar, porque é muito bom falar do nosso cooperativismo, né? E também esse espaço também é um espaço onde a gente está mostrando para a sociedade o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que é importante a sociedade entender, saber de onde vem a produção saudável do Brasil, que vem da agricultura familiar. Então, a importância que é as pessoas, sempre que puder, comprar numa feira da agricultura familiar, pedir direto da cooperativa, porque assim nós estamos garantindo uma renda digna e justa para quem produz. É isso aí, presidente. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Até a próxima. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra nas próximas edições aí do programa Coopera Mais. Até lá. Tchau.